Vamos ler nessa madrugada Lucas 4, versículo 18, que nos diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois-me que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Toda a honra e toda a glória, ao nosso Senhor Jesus Cristo, onde a palavra de Deus vem nos dizendo, Espírito Santo do Senhor, é sobre nós, aquele que crê, que confia no Senhor, que faz a vontade do Senhor, o Espírito Santo está sobre nós, sobre mim, sobre ti, pois que Ele ungiu para que nós viéssemos evangelizar, levar a palavra, levar a sua mensagem, os pobres, os cativos, aqueles que estão oprimidos nessa hora pelo inimigo, aqueles que estão doentes, acamados, onde muitas vezes acham não ter mais solução, não ter mais saída, mas o Senhor está aí contigo, o Espírito Santo está aí contigo, Ele nunca nos deixa só, Ele é o nosso Consolador, é Ele que nos ensina, Ele é o nosso professor, aonde Ele nos diz, Ele nos deixou para evangelizar, os pobres, e enviou a curar, aqueles que são quebrantados de coração, aqueles que estão na presença do Senhor, são humildes, estão sempre buscando a presença do Senhor, se humilhando aos pés do Senhor, pedindo perdão, se arrependendo, renunciando à sua carne, renunciando aos seus erros, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos, do Senhor Jesus em nossas vidas, que precisamos ser dependentes do Senhor, e não de homens, mas sim dele, porque é Ele que nos dá a salvação, é Ele que nos cura, é Ele que nos mantém de em pé, é Ele que nos mantém respirando, nos mantém caminhando, nos fortalecendo, nos abraçando, nos ensinando, derramando da sua graça, nos capacitando, Então tudo é o Senhor, é o Espírito Santo que Ele nos deixou, o nosso Consolador. Então nós nunca estamos só, Ele está sempre com nós, onde Ele nos deixou, para evangelizar e levar a palavra dele, aqueles que estão aquebrantados, aqueles que querem se arrepender, aqueles que querem abrir o seu coração para o Senhor, o Espírito Santo entrar, fazer morada, aonde Ele venha curar, onde Ele venha libertar, nessa madrugada, se você crer e confiar nele, aonde Ele nos diz a pregoar, a liberdade para aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, e dar vista aos cegos, aqueles que estão longe da luz, longe de Jesus, longe do Espírito Santo, estão cativos e presos, pelo inimigo, estão acorrentados, estão em cativeiros de vícios, de droga, de tantas coisas, que não agradam aos olhos do Senhor, então estão presos, nesse mundo de ilusão, de vaidade, de coisas, que não agradam aos olhos do Senhor. Então o Senhor nos escolheu para levar a palavra, levar o Evangelho, levar a mensagem, para que eles venham abrir o seu coração, venham
a quebrantar os seus corações nessa madrugada, né? E abrir o coração para que o Espírito Santo possa entrar, possa mudar, possa transformar, né? Aonde o Pai venha entrar, né? Com o seu amor, com a sua misericórdia, aonde abrir os seus corações, né? Que Ele possa entrar e mudar. Então o Senhor deixou nós para levar, né, a liberdade aos cativos, aqueles que estão presos, né? Aqueles que acreditar, que confiar no Senhor nessa madrugada, né? Aonde venha se arrepender, aonde venha aceitar Jesus nessa madrugada como seu único e suficiente Salvador, né? Então o Senhor nos deixou o Espírito Santo, né, sobre nós, para que levamos a palavra do Senhor aos cativos, aos cegos, aos que estão presos, né, aos que estão mortos na presença do Senhor, estão caminhando, mas estão sem o Espírito Santo, né? Então são mortos, estão longe, né, da presença do Senhor. Muitos dizem: eu creio no Senhor, eu acredito no Senhor, mas estão lá no mundo, né, fazendo a vontade que o mundo oferece, né, coisas que o Pai não se agrada, mas estão sendo enganados, né, estão cegos, estão surdos, e continuam, né, falando em Deus, mas não faz a vontade que o Senhor quer, né? Não muda de dentro para fora, né? Que o Pai olha aos nossos corações lá no profundo, né? Não adianta nós dizer que cremos, que servimos ao Senhor da boca para fora, né? Porque Ele conhece o nosso coração, a nossa intimidade com Ele, né? Aonde Ele diz para nós levar o Evangelho, né, para aqueles que estão cegos, surdos, cativos, presos, né, mortos na presença do Senhor, caminhando, mas estão longe, né, da presença do Senhor, estão longe do Espírito Santo, estão sendo oprimidos, né, estão sendo rejeitados, humilhados, né, porque estão cegos e surdos na presença do Senhor, aonde o inimigo mantém presos, né, sem liberdade. Então o Senhor nos deixou para levar o Evangelho, né, para que essas pessoas venham ter a liberdade, venham ter a salvação, a cura, né, pela graça do Senhor, pelo amor, né, pela sua misericórdia nessa madrugada. Se você quer abrir, né, o seu coração, deixar as coisas que não agradam os olhos do Pai, né, nessa madrugada, e se arrepender e voltar, né, fazer a vontade do Senhor, abrir seus corações. Então Ele deixou nós para pregar a essas pessoas que estão cegos, presos, né, a pôr em liberdade os oprimidos, né, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é hoje, né? O arrependimento é hoje. Que você venha abrir seus corações nessa madrugada, né? Enquanto ainda a porta está aberta, né? A porta é Jesus. É Ele que nos dá a salvação, é Ele que vai nos levar para o céu, né? Não tem outro Deus, como muitos acham que tem, né? É só Jesus que nos leva para o céu, que nos dá a salvação. Mas para isso nós temos que se arrepender, deixar as coisas que não agradam aos olhos do Pai, né? As coisas do mundo. E se voltar para o Senhor, né? Se arrepender dos erros. Aqui no 21 ele nos diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura, né, em vossos ouvidos. Então que ouve, né, hoje o que o Pai, né, está falando nessa noite, né, nessa madrugada, né, aos vossos ouvidos. Então creia, confia, se arrependa, né, volta atrás, retroceda, peça perdão, né, e volta
os braços do Senhor. Aqui no 22 ele nos diz: e todos lhes davam testemunho, né, das coisas maravilhas que o Senhor fazia através da palavra, né, na sua palavra, que ele estava sempre pregando, sempre orando, sempre buscando, né. Então todos que estavam ao redor dele lhe davam testemunho das suas maravilhas, das palavras de graça, né, que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Se maravilhava, né? Mas dizia que não é esse o filho de José, então considerava ele como se fosse qualquer um, né? Simples. Eles não reconheciam ele como filho de Deus, né? Eles reconheciam ele como se fosse um simples, né? Porque eles diziam: não é esse o filho de José? Assim como eles fazem com nós, né? O Senhor nos deixou para pregar o evangelho, pregar, né, da palavra dele aos aquebrantados que estão presos. E eles não dão valor, né? Não creem, não confiam. Por isso que muitos não ganham a cura, não são libertados por causa que não crê, né? Que Deus nos usa, que Deus está com nós, né? Está na nossa frente, curando, né? Libertando, porque nós não fizemos nada, nós somos simples instrumento nas mãos de Deus, né? Nós somos uma poeirinha, nós somos um grãozinho de areia, aonde o Senhor assoprar, um simples assoprão dele já, uma sopradinha dele já nós voamos longe, né? Porque quem faz é o Senhor, toda a honra e toda a glória é Ele, né? É Ele que tem o poder para mudar, para transformar, né? É Ele que muda, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que ressuscita, né? Nós somos apenas um instrumento usado por Ele, né? Porque Ele nos deixou o Espírito Santo sobre nós, para que nós viemos pregar, né, do Evangelho, viemos passar, né, a palavra dele para aqueles que creem, para aqueles que confiam, né? Aqueles que creem e confiam nessa madrugada. Eu tenho certeza que vão alcançar uma cura, uma libertação, né? Uma salvação na família que esteja passando, né? Talvez por tribulações, por vícios e drogas nessa hora. Eu tenho certeza, se você crê nessa madrugada, você vai alcançar, né? O Senhor vai alcançar uma cura, uma libertação, né? E não podemos parar de orar. Temos que insistir, né? Nas orações, vigiando e orando, como diz a palavra do Senhor, né? Assim como Jesus deixou exemplo, né? Ele orava de dia e de noite, né? Ele estava em cima dos montes, aonde ele estava orando, estava pregando a palavra, né? Falando do amor do Pai e fazendo maravilhas, né? Então basta nós crer e confiar, porque nós somos carne, somos seres humanos, porque nós somos simplesmente usados como instrumento nas mãos de Deus, e quem faz é o Senhor, né? Nós não fizemos nada, porque se nós fizéssemos alguma coisa, tivesse poder de fazer alguma coisa, a gente mesmo, né, arrancava muitas coisas, até que às vezes está nos incomodando, né? Então, se nós tivéssemos o poder, pudesse fazer alguma coisa, a gente fazia, né? Mas o Senhor deixou nós como instrumento, é Ele que faz, né? Então nós temos que crer e confiar, porque é Ele que faz, é Ele que cura, né? No momento certo, na hora certa, e na hora dele, não é na nossa hora, né? Então tudo tem o seu tempo favorável, como diz a palavra, né? Que o Senhor vem fazer. Mas para isso nós temos que buscar e orar, não é só dizer eu preciso, eu quero, e não orar, não pagar preço, né? Não buscar o Senhor. Tudo temos que insistir na oração, né? Não importa quanto tempo tu vem orando, buscando, 10 anos, 20 anos, 5 anos, 2 anos, né? Nós não podemos desistir, nós temos que continuar orando, né? Que vai chegar a hora que o Pai vai alcançar, né? A nossa vitória, a nossa cura, né?
Então temos que crer, porque aqui na palavra dele ele diz, ó, e disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo? É uma pergunta que todo mundo faz, né? O médico não cura a si mesmo, não é Deus, né? Tudo é Deus que faz. Então é Ele que fez, né? Ensinou os médicos, é Ele que deu sabedoria para os médicos. Tudo é Ele que deu a sabedoria, né? Para os médicos, para a enfermeira, para tudo, né? Então Ele diz: médico, cura a ti mesmo, se não crê em Jesus, se não se humilhar, né? Não fazer a vontade do Senhor. O médico não cura a si mesmo. Se Jesus não vier e curar, porque é Ele que dá a última palavra, né? Então os médicos Ele deixou para nós se tratar, para nós cuidar, mas quem faz é o Senhor Jesus, né? É Ele que cura na hora que os médicos dizem não tem mais solução, não tem mais o que fazer. Que a gente olha e não tem mais o que fazer, é onde o Pai entra para restaurar, para ressuscitar, né? Que para o Pai não existe morte, né? Porque Ele é a vida. Então Ele diz essa madrugada: médico, não cura a ti mesmo. Então muitos ficam correndo só, né? Só em tratamento, e atrás de médico, não se lembra do Senhor Jesus, né? Porque Ele é o médico dos médicos nessa madrugada. Se você crer e confiar nele, Ele vai alcançar a cura, a libertação nessa madrugada, tem certeza, né? Porque é Ele que ensina, né? É Ele que nos dá a sabedoria, o ensinamento, tudo é Ele. O ar para respirar, a força para nós caminhar, né? Tudo é Ele que nos dá, se não é Ele, nem um passo nós demos sem Ele, né? Então Ele diz essa madrugada: também aqui na tua pátria, tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Então eles queriam que Jesus curasse do jeito que eles queriam, né? E não é assim que Deus trabalha, né? Nós temos que buscar e clamar e confiar, né? Para que Ele venha e faz, né? Vê a nossa fé, o nosso crer, o nosso buscar, né? O nosso clamar. Aqui Ele diz: e disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta, né, é bem recebido na sua pátria, na sua terra, né? Então Jesus não era bem recebido na cidade onde ele habitava, onde ele morava. Todo mundo, né, considerava ele como se fosse um simples homem, né? Não era usado por Deus. Via as maravilhas que ele fazia, as curas que ele fazia, e considerava ele como se fosse um simples homem. Ele não é o filho, né, de José e de Maria. Então eles diziam assim, que como ele se achava ser filho de Deus, se ele nasceu, né, aqui de carne e osso, porque ele veio, né, se sujeitou a vir aqui nesse mundo para que hoje nós tivéssemos a salvação. Então eles não entendiam, achavam eles simples homens, assim como Ele faz com nós hoje em dia. Ele deixou nós para pregar o Evangelho, e eles olham para nós e acham nós uma simples pessoa, não dão valor, né? Não consideram que Deus está usando nós como instrumento nas mãos do Senhor, né? Então eles olham para nós e faziam a mesma coisa que fazia com Jesus, se fazia com o próprio Jesus, o que faz com nós, né? Eles rejeitam, eles riem, zombam. Não acredito que Jesus está com nós, né? Nos usando nas mãos do Senhor como instrumento. Então eles olham para nós e acham nós uma simples pessoa, né? Assim como eles achavam Jesus, né? Dizia que ele era filho de Maria e José, e não considerava ele como se fosse filho de Deus, né? Assim como ele dizia. E ele disse: em verdade eu vos digo que nenhum profeta, né, é bem recebido na sua terra. E em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam, né, em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou, né, por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra, né, houve grande fome. Então eles não acreditavam, né, não duvidava que Jesus fosse o profeta, né? Que desde o tempo de Elias Elias orava, né?
Deus, né, obedecia, parava até o sol, né? Aqui cerrou o céu, né, por 3 anos e meio, aonde veio dar, né, uma grande fome, né? Assim como o profeta tinha dito, como Jesus estava dizendo, e eles não acreditavam, né? Assim como eles fazem até hoje, a gente está falando, né? Deus está mandando a gente pregar o evangelho e falar a verdade, e eles não acreditam, né? Ficam zombando, assim como eles faziam com Jesus, né? Consideravam a simples pessoa, não considerava ele como se fosse filho de Deus, né? Os fariseus, hoje em dia continua, né? Mais e mais fariseu nesse mundo, não crendo, né? Na palavra de Deus, rejeitando e zombando daqueles que estão sendo usados por Deus, né? Não acredito, né, que Deus venha nos usar. Então ele diz nessa madrugada, aonde o céu, né, se cerrou por 3 anos e meio. Então eles se apavoraram, né, como hoje, tanta coisa, né, acontecendo nesse mundo por causa da desobediência, né? Deus está falando, está avisando e eles não acreditam. Aos aguaceiros que já deu até aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, né, onde ninguém acreditava que ia vir, né, esses aguaceiros, essas enchentes. E aí quando viram, né, que veio, aí eles passaram a acreditar, né, mas Deus já vinha avisando há tempo e ninguém quer acreditar, né, a palavra se cumpre. A palavra tem que ser cumprida, né. Aqui eles não acreditavam que Jesus estava, né, sendo o Filho de Deus. Considerava ele como um simples homem, né. E nenhuma delas foi enviada, né, a Elias, senão a Serepta de Sidom, né, a uma mulher viúva. E muitos leprosos, né, havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão a Naamã, que obedeceu, né, a descer naquele rio sujo, onde o Senhor muitas vezes nos prova, né, nos bota no meio de um lugar sujo, né, aonde o fedor já está, né, chegando nas narinas de Deus por causa do pecado, por causa dos confrontos, das fofocas, do eu, né, da ganância. Então o Senhor muitas vezes nos bota no meio de um lugar desse assim, porque para provar, né, como provou Naamã obedeceu, ficou lá, mergulhou sete vezes naquele rio fedorento, né. Ele chegou na beira do rio, olhou para o rio, né, que ele era muito orgulhoso. Ele olhou para o rio e disse, que o rio era muito sujo, né. Muitas vezes o Senhor nos bota num lugar assim que ninguém pisa, né, por causa da desobediência, por causa do fedor que já chegou, né, do pecado no nariz de Deus. E muitas vezes a gente diz que não quer, né, ficar ali, porque Naamã também disse, né, mas daí ele obedeceu, né, nós temos que obedecer o Senhor, assim aqui como Naamã obedeceu, aonde ele veio ser curado da lepra dele, né. Então tem muitos leprosos hoje em dia por causa do pecado, por causa da falta de perdão, né, por causa das ganâncias, por causa da soberba, né, que não quer mudar, não quer recuar, não quer retroceder. Então o Senhor nos bota ali para que venha, né, abrir os olhos daquelas pessoas, venha tirar, né, estão presos, tão acorrentado, né. Então o Senhor nos larga muitas vezes assim num rio bem sujo, né, para que nós viemos pregar, né, falar do amor dele, falar da palavra dele, da mensagem dele, para que as pessoas venham abrir os seus ouvidos, venham abrir os seus olhos, né, enxergar a verdade, que é só o Senhor que faz, é só o Senhor que cura, é só o Senhor que muda, é só o Senhor que salva, né, que restaura, que restitui, que ressuscita, né, aqueles que já estão mortos na presença do Senhor, longe do Espírito Santo, né. E muitas vezes eles vêm nos rejeitar por causa da palavra de Deus, assim como fizeram com Jesus, né. Jesus estava ali pregando a verdade, curando, fazendo maravilhas, e muitos não foram curados porque não acreditavam, né, não creram nele. Se iraram com ele, né, começaram a apedrejar a ele, como faz com nós, né.
porque não querem ver a verdade, não querem ouvir a verdade. Aí fico irado, né? Fico rejeitando, fico virando o rosto, fica fofocando, fico confrontando para ver se a pessoa sai, né, da cidade, sai daquele lugar. Assim como fazia com Jesus, ele não era bem recebido na própria cidade dele, né, onde ele nasceu. E é desse jeito, né? A gente que tá pregando a palavra de Deus sabe que é assim, né? Muitos viram rosto pra gente, muitos viram, né? Nos rejeitam, nos criticam, nos zombam, porque nós estamos falando do amor de Deus, né? E a verdade dói, e o pecado não dói, vai doer lá no final, né? Aí vão ver que estava errado, né? E aqueles que Jesus deixou muitas vezes no meio daquele rio sujo ali, como deixou Naamã, né? Estava certo. Aí muitas vezes vão ver lá no final e muitas vezes, né, é tarde demais. Então tem que se arrepender, né? Hoje é a oportunidade que o Senhor está dando nessa madrugada, se arrepender, retroceder, voltar atrás, né? Pedir perdão, tirar, né? Pedir para Deus tirar a cegueira, a surdez do ouvido e vir fazer a vontade do Senhor, né? Porque assim eles faziam com Jesus, né? Jesus estava falando do amor de Deus, estava falando a palavra de Deus e eles estavam rejeitando, né? E todos na sinagoga, né, ouvindo essas coisas, se encheram de ira contra Jesus, né? Assim como eles se enchem de ira contra nós. Porque Jesus estava falando a verdade, né? Jesus estava fazendo os milagres e maravilhas. E eles não acreditavam, né? Não creram, assim como muitos não creram. Estou falando do amor de Deus agora nessa madrugada, falando da palavra de Deus, e muitos estão rindo, estão zombando, né? Porque não acredito que Deus está me usando, né? Que Deus deixou, né? Eu e muitos que estão pregando a palavra como instrumento, né, do Senhor aí na terra para falar do amor de Deus, né? Falar a verdade para que venha ser livre, né? Se libertar da cegueira, da surdez, né? Pedir para o Senhor vir tirar, né, a cegueira dos olhos. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram. Aí levantaram, né, e levaram Jesus até o cume do monte, né? Mas levaram ele lá em cima com a intenção de matar ele, assim como eles fazem com nós hoje em dia, por causa da palavra de Deus, né? Quando chegou lá em cima do monte, no cume do monte, lá eles queriam tirar, precipitar ele de lá para baixo, né? Para matar ele. Que diz assim, ó, no cume do monte, em que a cidade deles estava edificada para dali atirar ele para baixo, né? Mas ele, como conhecia, né, e conhece os nossos pensamentos, né? As pessoas acham que ele não conhece os nossos pensamentos, ele não conhece as nossas intenções, ele não conhece as intenções daqueles que estão pensando, né, fazer o mal, a praticar o mal, né, uns com os outros. Ele vendo que eles queriam tirar ele lá de cima, né? Ele saiu pro meio deles, né? Sabia o que ele queria fazer com ele, né? Porque lá embaixo já tinha se irado e levaram ele até lá em cima para querer matar ele, né? Tirar ele para baixo. Ele, porém, passando pelo meio deles, né? Retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Então Jesus conhece os pensamentos daqueles que querem fazer, né, a malina uns com os outros, aqueles que querem matar, aqueles que, né, bobo daquele que pensa que Deus não sabe tudo, né? Deus conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração e conhece, né, o nosso futuro lá na frente. O que vai acontecer, nós não sabemos agora, né? Porque nós temos aqui vivo, mas nós não sabemos do dia da manhã e pertence a Deus, né? E os outros dias do futuro, tudo o Pai sabe, né? Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou. Então, bobo daquele que pensa, eu vou fazer escondido, eu vou matar, vou esconder o corpo, eu vou fazer, vou acontecer, né? Que o Pai não tá vendo, o Pai tá vendo tudo. E tem a hora, né, que o Pai vem, ele se ira, né?
E a palavra nos diz, né? Aqui se planta, aqui se colhe, né? Então tudo que nós plantar de mal aqui, com os pensamentos mal uns com os outros, fofocando, falando da vida dos outros, tudo vai ser colhido, né? A colheita. Se tu plantar amor, tu vai colher amor. Se tu plantar o bem, né? Tu vai colher o bem. Agora se tu plantar malina, né? Pensamentos malignos pros outros, amaldiçoando, rogando pragas, né? Que muitos e muitos ficam o dia amaldiçoando, falando, né? As coisas ao contrário. Isso tudo é uma colheita, né? E ninguém parte dessa terra sem passar pela colheita, né? Ele, porém, passando por um meio nesse, retirou-se e desceu, né? E foi ensinar eles lá, ensinava eles todo sábado. E admirava a sua doutrina, né? Porque a sua palavra era com autoridade. Então Jesus, ele é amor, ele é misericórdia, mas ele também se ira, né? Ele é a justiça. O Pai faz justiça, né? Então ele se admirar, né, da doutrina dele, porque ele pregava com autoridade. Ele não chegava, né? Ficava onde muitos ficam conversando, né, com o Espírito, muitas vezes fica ali perguntando isso, perguntando aquilo, né? Ele falava com autoridade, mandava que saísse e tinha que sair na hora, né? A autoridade do Senhor. O inimigo tem que obedecer, né? A ordem do Senhor. Então ele fala com autoridade, né? Ele não passa a mão, né? Nós trabalhamos muitas vezes. Nós temos que trabalhar com a razão, não com a emoção. Porque se nós for passar, né, a mão, ficamos com pena, né? Coitadinho, isso e aquilo, mas o inimigo está usando a pessoa, nós não podemos ter pena, né? Nós temos que repreender, porque não é a pessoa, né? É o inimigo que está por trás. Então nós temos que falar com autoridade, não com pena, para que o inimigo bata em retirada, né, da vida da pessoa, venha soltar aqueles que estão presos, estão cegos, né, estão surdos, porque tudo é ele, né, por trás é que faz. Então eles tratavam Jesus, os religiosos, né, não acreditavam que o Senhor era o Filho de Deus, consideravam como se ele fosse um simples homem, né? Filho de José e Maria. Não considerava ele como se fosse usado por Deus, Filho de Deus, né? Assim como se faz com nós hoje em dia. Se fazia isso com o próprio Jesus, o que faz com nós, né? Eles tentam nos pisar, eles tentam nos humilhar, né? Mas o Senhor está acima de tudo, né? Acima de tudo, é acima de todos. Então, o Pai, ele é juiz, advogado, médico dos médicos, né? O poder e a honra está nas mãos do Senhor, né? Quem somos nós para se achar, né, que somos alguma coisa, né? Sem Deus nós não somos nada, nem respirar, nem andar, nós andamos. Então tem muitos que se acham, eu faço, né? Se acham que faz alguma coisa, mas quem faz é Deus, né? Nós não somos nada, se Deus não fizer, nós não vamos fazer, nós não temos poder, né, em nossas mãos. Quem tem é o Pai, né? Para abrir porta, fechar porta, para bater, para levantar, né? Tudo é o Pai, o poder está nas mãos dele. Receba essas palavras nessa madrugada, creia, confia que o Espírito Santo está aí contigo. Se arrependa, né? Se você fez alguma coisa que não agradou os olhos do Pai, né? Se arrependa, se humilha, peça perdão, né? Que o Pai está ouvindo o teu clamor nessa hora, está ouvindo o teu pedido, né? De oração nessa hora. Receba essas palavras em nome de Jesus essa madrugada. Grande Deus, maravilhoso Pai,
Eis-me aqui na tua presença, Pai. Entreguei, Pai, a tua palavra, a tua mensagem, Pai, nessa madrugada. Que teu Espírito Santo, Pai, venha falar, Pai, em cada coração, Pai, nessa madrugada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Alcança, Pai, essas vidas, ó Pai, que estão presas, que estão, Pai, em cadeias, ó Pai, que estão, Pai, longe, Pai, da tua presença, longe, Pai, do teu Espírito Santo, Pai. Alcança, Pai, esses corações, Pai, nessa madrugada. Preenche, Pai, com o teu amor e com a tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha quebrar, Pai, todas as correntes, Pai, todos os cadeados, Pai, nessa madrugada, que prende, Pai, essas pessoas presas. Em nome de Jesus, ó Pai. Alcança, Pai, os drogados, viciados, Pai, que estão presos, Pai, em cativeiros. O Senhor venha quebrar, Pai, esses cativeiros, Pai, nessa madrugada, Pai, com o teu poder, na tua unção, Pai, na tua autoridade, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Alcança, Pai, nessa madrugada, Pai, aqueles que estão passando, Pai, por enfermidade, por um câncer, Pai, por um vírus, ó Pai, incurável, ó Pai, aonde os médicos muitas vezes estão olhando, Pai, não tem mais o que fazer, Pai, não tem mais tratamento, não tem mais medicamento, Pai, o Senhor é o médico dos médicos, Pai, passa na frente nessa hora, Pai, e alcança, Pai, uma cura, Pai, alcança, Pai, uma libertação, Pai, nessa madrugada, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Entra, Pai, com teu poder, Pai, nessa madrugada, queimando, Pai, todo espírito, Pai, hereditário, todo espírito, Pai, de enfermidade, nessa madrugada, venha ser queimado, venha ser destruído, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Visita, Pai, aqueles que estão doentes, acamados, ó Pai, dentro de casa, Pai, alcança, Pai, nessa madrugada, da vida, Pai, da saúde, Pai, da livramento, Pai, da escape, Pai, nessa madrugada, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Visita, Pai, nos hospitais, aonde alcançar, Pai, esse vídeo, Pai, que não seja eu, seja o teu Espírito Santo, Pai, falando em cada coração, Pai, nessa madrugada. O Senhor venha dar vida, venha dar cura, venha dar, Pai, libertação, Pai, nessa madrugada, dentro desses hospitais, Pai, envia teus anjos, Pai, dando escape, Pai, dando livramento, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Visita, Pai, nessas UTI, Pai, nessa CTI, nas salas, ó Pai, de recuperação, Pai, nessa madrugada. O Senhor entra, Pai, com teu amor, com tua misericórdia, com teu sopro, Pai, de vida, Pai, ali dentro, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Dá vida, Pai, para esse pulmão, para esse coração, para esses órgãos, ó Pai, que estão paralisados, Pai, para essa mente, Pai, nessa madrugada. Repreende, Pai, dali, Pai, todo espírito de morte, Pai, nessa hora. Em nome de Jesus, ó Pai. Levanta, Pai, de cima dessas macas, Pai, da força, Pai, que eles venham sair, Pai, dali, Pai, venha te glorificar, Pai, venha te agradecer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Fortalece, Espírito Santo, a família, Pai, que está ali junto, Pai. Fortalece esse coração, Pai, da força, Pai, nessa madrugada, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Visita, Pai, nas clínicas, Pai, de recuperação. Visita, Pai, esses que estão presos, Pai, pelos vícios, Pai, pelas drogas, Pai, pelo inimigo, Pai, nessa madrugada, Pai. O Senhor venha quebrar, Pai, essas correntes, Pai. Venha dar vida, saúde, Pai. Quebra, Pai, toda dependência, Pai, de vício, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Visita, Pai, nos manicômios, Pai. Visita essas mentes, Pai, que estão sendo oprimidas, Pai, nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Caia por terra, Pai, toda opressão, toda depressão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Passa, Pai, na frente com o teu poder, Pai, dentro desses presídios, dessas cadeias, Pai, essas penitenciárias, Pai, alcança, Pai, nessa madrugada, Pai, esses asilos, esses orfanatos, Pai, alcança, Pai, nessas bocas de fumo, Pai, nessa madrugada, nas praças, nas calçadas, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha resgatar, Pai, nessa madrugada, venha quebrar, Pai, essas maldições que virem bênção, Pai, em tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Resgata, Pai, com teu poder, com a tua unção, Pai, quebrando, Pai, todo jugo, toda maldição, Pai, nessa madrugada. Alcança, Pai, as tuas mãos, ó Pai, de poder, tuas mãos fortes, Pai. O Senhor venha alcançar, Pai. Venha resgatar, Pai, nessa madrugada, trazendo, Pai, para a tua presença, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Entra, Pai, e faz, Pai, a tua vontade, Pai, nessa madrugada, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu profetizo, Pai, vida, cura, restauração, Pai, nessa madrugada, Pai. E libertação, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Passa, Pai, na frente de tudo, Pai, e faz, Pai, a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, ó Pai.
Amém e amém, Jesus. Receba essas palavras. O Espírito Santo vai falar mais em seus corações nessa madrugada. Você que está longe, né, do Senhor, você que deixou os caminhos do Senhor, né, venha se arrepender nessa madrugada, venha voltar, né, para os braços do Senhor nessa madrugada, enquanto, né, a porta ainda está aberta, né. Haverá o dia que muitos vão correr de trás, né, dessa porta, e a porta já vai estar fechada, né. O Pai vai lacrar, assim como Ele fez, né, com Noé, aonde Ele pediu, né, para Noé pregar do amor dele, né, pregar da palavra, mandou ele fazer a arca, né, aonde Noé começou a pregar, falar do amor de Deus, né, e todo mundo ria dele, debochava dele, né, assim como faz com nós hoje. Dão risada, não acreditam, né? Zombam. Chamava ele de velho louco, né? De velho fanático. O que ele queria? Cortando aqueles pau, né? No mato lá. Fazendo aquelas varas, né? Para fazer a arca que Jesus tinha mandado ele fazer. Então ele falava para as pessoas que Deus tinha mandado, né? Ele fazia aquela arca. E ninguém acreditava, né? Chamava ele de velho louco, assim como eles dizem pra mim hoje em dia, né? Eu tô falando do amor de Deus, levando a palavra, eles dizem que é fanatismo, né? Que só quer falar de Deus, só quer louvar. Então, Noé era a mesma coisa, né? Fez a arca, obedeceu o Senhor, né? Fez a arca, começou a chamar o povo, né, para dentro da arca, e ninguém quis obedecer, né? A maioria não obedeceu, só ele e a família dele entraram para a arca, né? E ele falava, né, que ia vir dilúvio, que Deus ia mandar dilúvio, todo mundo ria dele. Passava, né, ia festejar, ia bailar, comer, beber, assim como está hoje em dia, né? Estão festeando, estão bebendo, estão farreando, estão fazendo as coisas que não agradam os olhos do Pai, né? E o Pai está falando, entra na arca, porque hoje a arca é Jesus, né? E ninguém quer obedecer. Ninguém quer entrar na porta que é Jesus, ninguém quer renunciar, né, aos seus erros, ninguém quer renunciar à sua vontade da sua carne, né? Ninguém quer fazer, né, a vontade que o Senhor quer, porque a palavra de Deus nos diz, né, aquele que quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo, né? Então aquele que quer mudança tem que morrer, né, para viver. A palavra de Deus que nos diz, né? Morrer para os nossos pecados, né? Para a nossa carne, para o nosso eu, né? Para invejas, para fofoca daqueles que gostam de confrontar, né? Tem que morrer para tudo isso, né? E pedir que o Espírito Santo entre em nossos corações, venha limpar, venha purificar, né? Então Noé, tudo isso Noé fazia, eles riam, né? Debochavam, chamavam ele de velho louco, de fanático, né? E aí chegou o dia do dilúvio, né? Assim como vai chegar o dia do Senhor descer, porque Ele vai descer, né? Ele tá aí todo dia no meio de nós, o reino de Deus já tá no meio de nós, né? As pessoas que não enxergam, tão cegos, tão surdos, né? O reino de Deus tá no meio de nós.
Está em nós, né? No nosso coração, aquele que crê, que faz a vontade do Senhor. Se cair aqui hoje, cai nos braços do Pai, né? Mas aquele que não quer crer, não quer acreditar, que zomba daqueles que faz a vontade do Senhor, né? Que leva a palavra, que fica dizendo que é fanatismo, que não precisa falar tanto de Deus assim, não precisa falar tanto da palavra de Deus, né? Que Jesus, ele falava e dia e noite ia para os montes orar, e eles faziam o mesmo com ele, né? Noé foi a mesma coisa também, falou no dilúvio, né? E tanto falou que o dilúvio veio, né? E quando veio o dilúvio, ele já estava com a arca pronta, já tinha botado um casal de cada animal que Deus tinha mandado ele botar para dentro da arca, né? E a família dele, foi só o que ele conseguiu, né? Salvar foi a família dele e um casal de cada animal, né? Que ele obedeceu ao Senhor, botar aquele para dentro da arca, né? E Jesus veio, né? O Senhor veio, deu o dilúvio, né? Começou a chover, e a água começou a levantar. E aí os pessoal começaram a se lembrar de Noé, né? Aí correram para a arca de Noé. Aí queria entrar na arca, né? E Noé é muito penaroso, bondoso, né? No sentimento também no coração, com amor, né? No coração, queria botar todo mundo para dentro da arca. Assim que nem nós falamos no amor de Deus, na palavra de Deus, se nós pudéssemos salvar todo mundo, né? Falando do amor de Deus, da palavra de Deus, que todo mundo viesse acreditar, né? Viesse se arrepender, viesse, né, a aceitar Jesus como seu único Salvador, a gente ficaria feliz, né? Porque a gente não quer ver o sofrimento de ninguém, porque a gente sabe que lá no final é sofrimento, né? Quem ficar nesse mundo, quem não aceitar Jesus vai ficar em sofrimento, né? Que o Senhor vai tirar a morte daqui, né? Vão procurar a morrer, vão procurar tirar suas vidas e não vão conseguir. É só sofrimento, né? De quem ficar aqui. E aqueles que aceitar Jesus, na hora que Jesus abrir o céu ali, vão subir. Muitos não vão passar nem pela morte, vão subir, porque Deus vai levar, né? Vai arrebatar. E aí as pessoas não acreditam, a gente tá falando, estão zombando, estão rindo, né? Que não é verdade, assim eles faziam com Noé, né? Eles faziam com os profetas no passado também a mesma coisa, não acreditavam, riam, debochavam, né? Eliseu também, eles riam, debochavam dele, né? Até as crianças zombavam muitas vezes dele, a juventude, né? Rindo dele, chamavam ele de careca, né? Então é assim que eles fazem com nós. Nós estamos falando a verdade, estamos pregando o amor de Deus e eles não estão acreditando que Deus está com nós, né? E Noé pregou tanto a palavra de Deus que diz que ia vir um dilúvio e eles não acreditavam. E começou a vir a água e se lembraram de Noé, né? Assim como vai acontecer hoje. Vão correr de trás da porta que é Jesus e não vão encontrar, porque Jesus vai fechar a porta, né? E na palavra dele ele diz, a porta que ele abre, ninguém fecha, mas aquele fechar, ninguém abre, né? Então é assim. Então receba essas palavras aí, em nome de Jesus, né? E obedeça e faça a vontade do Senhor, né? Amém? Em nome de Jesus. Depois, né? Que acontece as coisas, não adianta correr. A porta depois de se fechar, ninguém abre, né? Assim como aconteceu no dilúvio. Todo mundo morreu afogado, né? Porque não acreditaram em Noé. Ninguém quis entrar para a arca, né? Morreram tudo afogado, pedindo socorro na porta. E se Noé pudesse abrir a porta, ele tinha salvado mais ainda. Mas Jesus, né? Deus lacrou a porta por fora e não deixou ninguém entrar. Então, Pai é amor, mas também é justiça, né? Uma palavra diz. E a arca hoje é Jesus, né? Amém? Então receba essas palavras aí. Minha bateria já está quase no fim. Vou tentar ler um salmo aqui. Ouve-me quando eu clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me desse largueza
Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos do homem, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifício e justiça e contai-a no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Se, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais no que no tempo em que se multiplicar o trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque o Senhor me fazes habitar em segurança. Toda a honra e toda a glória, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Receba essas palavras aí em nome de Jesus. Vou terminar, que a minha bateria já está findando. Que o Espírito Santo venha falar mais em seus corações. Amém? Deus abençoe.